nela é uma derivada de primeira ordem. Então, quando tu tem derivadas desse tipo, costuma ser mais fácil de resolver e costuma ter algumas técnicas. Então, eu vou te mostrar a técnica mais simples, né? Não preciso enrolar. Que é o seguinte: tu olhar para essa equação e perceber que tu tem o parâmetro V aqui e aqui. Né? Então, a ideia é tu deixar esse V isolado, tu deixar esses termos todos juntos. Essa é a ideia que tu está buscando aqui, que todos os termos estejam juntos, para que tu possas integrá-los. Para integrar, é necessário que os termos iguais, ou seja, os V's ali, estejam juntos. No caso aqui pode ser multiplicados, a gente pode deixar dessa forma. Porque juntos uma pessoa pensaria o seguinte: ah, tudo bem, então é só eu pegar e colocar aqui do outro lado, é uma coisa natural. Oi? Tens algum tipo de tomada? Nenhuma pomada que custa. Ok. Então, o que que acontece aqui? A gente está querendo deixar esse V multiplicado junto com aquele outro V. E uma forma de tu fazer isso é dividindo todo mundo pelo que está aqui do lado direito da equação. Dessa forma, dividindo os dois lados por esse termo, você vai conseguir juntar numa multiplicação o dv e esse v aqui. Tá bom? A ideia é essa. Tá bem. Então, numa situação dessa, devemos dividir dos dois lados. Muito bem. Então, é por isso, tá? Novamente, a dúvida, o que todo mundo erra na faculdade é achar que simplesmente tem que pegar isso aqui e passar para o outro lado somando. Tá completamente errado se tu fizer isso. Então, vai ficar desse jeito dividido. Portanto, a gente pode deixar que vai ficar MdV dividido por quem está lá do outro lado, Mg menos Kv. Opa, meu K está muito feio, Kv. Muito bem, cadê o dt? Eu posso passar o dt para o outro lado multiplicando. Ele estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Então agora, olha só que legal, nós temos um diferencial do lado esquerdo, um do lado direito. No lado esquerdo só tem v's. E no outro lado, bem, tem o dt, né? A questão é que Acho que o meu objetivo era isolar o dt ou isolar os que têm termos iguais, por exemplo, os o que têm v termos e o iguais. m. Isolar os que têm termos iguais. Porque poderia ser o caso de ter um t em algum lugar aqui. Não foi o caso, né? Não temos um t. Se tivesse um t, ele teria que estar aqui do lado do dt. Tá Ao bem. quadrado, raiz, alguma coisa. Mas como não tem, por isso que eu falei, esse é um caso mais simples. Agora, dá para resolver agora de várias formas diferentes, né? Eu acho interessante, antes de começar a resolução, passar esse m dividindo, mas também não é o caso. A gente já pode integrar se quiser. Por quê? Porque agora já temos uma variável de um lado, outra variável do outro. Muito bem, então o lado direito aqui, obviamente, muito simples de resolver, simplesmente o t. O lado esquerdo é que tem uma certa complicação, porque tu tem esse monte de letras junto, né? Exato. Daí surge a dúvida. Se isso aparecesse para ti, só isso aqui, só isso, ignora todo o resto. Essa integral, tu saberias resolver ela? Sim, eu posso separá-lo a o primeiro e depois subtraindo com o segundo, que é o numerador e o denominador, ou não? Não, não pode, porque não pode. Infelizmente não dá. Porque aqui é um termo só. O que daria se isso tivesse aqui na parte de cima. Daí sim, tu poderia quebrar em duas frações. Eu entendi o que tu quis dizer. Poderia quebrar em duas frações e resolver as duas integrais diferentes, né? Mas como está no denominador, você não pode. Infelizmente não pode. Então tu vai ter que utilizar uma outra técnica. Para isso, eu tô te enviando agora no WhatsApp, eu vou te enviar lá, uma tabela de derivadas e integrais. Essa tabela é a mais utilizada no Brasil e aqui em Portugal também, porque eu estou dando aula para um monte de portugueses e eles estão gostando dessa tabela. Eu vou te enviar também depois uma apostila, mas de modo geral, eu quero que tu, se possível, abra essa tabela que eu acabei de te enviar aí. Ela tem as principais integrais que tu precisas para resolver qualquer coisa no cálculo, tá? Se tu não decorares pelo menos as 5 primeiras, dificilmente tu vai bem em cálculo. Eu estou passando essa tabela para ti
E nela tem essa aqui, olha só, essa integral. Ela Tá bem. diz, ela diz basicamente o seguinte para nós, que quando a tua variável está na parte de baixo, a tua resposta vai ser do tipo ln, ok? Certo. É isso que ela está dizendo. Portanto, vamos resolver aqui. Eu estava percebendo ali o que o teu professor fez nos slides, no PDF, na ficha, né? Não ficou muito bom, ele não passou muitos detalhes, né? Mas eu mostro E ele aqui. não passou, por isso que eu não estava Fica conseguindo. complicado de entender, né? Exato. Olha só, dava para fazer de várias formas aqui essa simplificação que eu vou fazer agora. Eu vou fazer desse jeito, poderia ter feito de outro. Eu simplesmente vou passar esse m para fora, na integral, e vou deixar embaixo do jeito que está. Eu poderia fazer de outro jeito, mas ia ser um pouco complexo num primeiro momento. Eu quero focar na resolução da integral. Então, é isso. Eu olho para essa integral e eu digo, não sei resolver. Mas, se fosse simplesmente du sobre u, eu saberia. Ou seja, Sim. se de alguma forma eu conseguir trocar todo mundo aqui por u, aqui na parte de baixo por u, eu vou conseguir resolver essa integral. Então a ideia aqui vai ser resolver pelo método de integração por substituição. É um método que a gente aprende lá em cálculo 1. Provavelmente tu te lembras desse nome. Lembro. E bom, então ó, vou até aumentar porque vai ficar um pouco longo aqui. Mas esse método de substituição ele costuma ser o mais simples. Então a ideia vem de tu olhar e pensar, poxa, que bom que fosse, que bom seria se fosse só U aqui embaixo. Então é justamente o que a gente vai fazer. Eu vou dizer que U é o termo que está aqui embaixo. Mas a ideia é, eu não posso substituir só aqui embaixo por U, porque aqui continua sendo dv. Aqui em cima também vai ter que ser substituído por U de alguma forma. Como é que a gente vai encontrar essa substituição do termo aqui de cima, derivando U? Então eu acredito que tu saibas que a derivada do U em V vai ser du dv. Deu, certo. É da mesma forma que quando a gente deriva o y, né, a gente tem dy dx, né? Sim. Porque lá é y e x. Lá o y depende do x. Aqui nós temos um u que vai depender do v. Então, acabei de definir aqui, né? Um u que depende de um v. Pronto, então a derivada aqui, tu sabes me dizer quem é essa derivada? A derivada em relação ao... Ao v, em relação ao v. Ah, certo, em relação ao V. É só o H. Não é h, é k. É Desculpa a K. minha letra feia, mas é o Não tá k. certo. Isso, minha letra está muito feia. Mas sim, é o k, muito bem. Portanto, nós vamos aqui conseguir uma relação entre o dv, que é o que a gente precisa trocar para conseguir integrar, e o du, que é o que a gente precisa colocar lá para conseguir integrar. Certo. A gente está só buscando essa substituição. E agora, se eu simplesmente passar o dv multiplicando, eu vou ter du igual a menos kdv. Note que o que eu preciso na realidade é trocar o dv. Então eu vou isolar ele. Se eu isolar o dv nessa equação aqui, eu vou ficar com menos du, ou melhor, du sobre menos k. Percebeu? Sim. Tu chamas isso de k ou de capa? K, capa é a mesma coisa. Em Portugal é só capa. Sim. Então tá bom. Muito legal. Continuando então, vamos lá, vamos fazer a substituição. Vamos pensar só nessa integral agora. Então, o dv, a gente já percebeu que é du sobre menos capa. Então, eu vou trocar o dv aqui por du e o menos capa vai para fora. Vai para fora da integral. Só que ele vai como menos 1 sobre capa, né? Porque é uma Sim. constante. Como a constante está na parte de baixo, vai assim. E aqui eu vou trocar por aquilo que eu chamei de u. Olha só que maravilha. Esse aqui não é exatamente aquilo que eu trouxe lá da tabela? É exato. Exato. Então a gente, nessa integração por substituição simples, sempre busca ficar igual ao que está na tabela, ou igual àquilo que tu decorou já, né? Como eu falei, é importante decorar. Então vai ficar menos 1 sobre capa ln de u. Claro, a gente não quer em termos de u, nós estamos a trabalhar com algo real aqui, que é a Com velocidade. V, DV. Então tem que trocar por v, só que tu não vais trocar apenas por v, porque o u não é só v, né? O u é toda aquela expressão que eu chamei de u.
que era isso aqui, ó, mg menos kv. Muito menos, sabe? Isso. Então perceba que dentro de duas linhas que o teu professor fez tem um monte de cálculo, né? Então por isso Exato. que é importante cuidar, eu entendo, né? Aqui em Portugal, os professores eles não costumam voltar os conteúdos, né? Algo que foi visto lá em cálculo 1, eles nunca vão retornar, mesmo que tu tenhas dúvida. Então é complicado. Sim, sou de Diga. cá, por isso é que eu tenho dificuldade. Solução. Aham. É comum, é comum. Os alunos aqui em Portugal têm bastante essa dificuldade, por isso que eles até gostam bastante da minha aula, porque eu volto bastante, né, no que vocês precisam e percebo também. Os professores aqui não têm tempo, talvez, de perceber. Muito bem, então a integral deu tudo isso. Eu vou só pegar isso aqui e colocar no lugar da integral. Pronto, tá aqui. Então, pronto, né? Tá quase feito já. A gente pode reescrever um pouquinho mais bonito isso aqui. Vai ficar menos m sobre k, né? Capa, ln de mg. Mas olha só que coisa estranha, né? O v tá ali dentro. A gente não costuma ter a nossa função dentro de algo, né? Dentro de um ln. Portanto, a gente vai ter que utilizar de alguma técnica matemática que já não envolve mais cálculo, né? Para lidar com isso. Né? Lembrando que isso aqui tudo era igual a t. Lembra? Toda aquela integral era igual a t. Lembra lá do começo da conta? Vamos recapitular se tu precisas. Tínhamos isso, fiz uma reorganização para conseguir integrar, passei o v para baixo, ficou desse jeito igual a t, né? Eu acabei nem copiando, porque era perda de tempo, mas posso Sim. copiar de novo aqui e colocar. Aqui o lado direito era simplesmente a integralzinha do dt, que é o próprio t. E a gente precisou integrar tudo isso aqui, que foi tudo que eu fiz agora pelo método da substituição simples. E por hora, aquela nossa equação diferencial ficou dessa forma. Qual que é o nosso objetivo quando a gente está buscando uma equação diferencial, quando a gente está buscando resolver uma equação diferencial? A resposta de uma equação diferencial é uma função. Então, nosso objetivo aqui é encontrar uma função de v. Esse é o nosso objetivo aqui. Ele não deixou claro. Ah, não, ele deixou. Mas a gente quer, então, uma função de v, beleza? Mas o nosso v está onde? Está aqui dentro, está aqui na barriguinha do ln. Então, a gente precisa tirar ele de dentro do ln. E para isso, a gente não vai utilizar cálculo diferencial. Vamos utilizar matemática básica, de secundário, tá bom? Então a ideia vai ser, primeiro, passar esses termos lá para o lado do t. Então se eu fizer isso, olha só para ser rápido, eu vou só copiar aqui e vou passar isso que está dessa forma, passa invertido para o outro lado. Vai ficar k menos k sobre m. E, alguma dúvida? Até então não, obrigada. Tudo bem. Apesar de tu não ter dúvida, nós esquecemos de algo aqui. Quando tu resolves uma integral que não é definida, como é o nosso caso, tens que tem que ter o c, né, a constante. Sim, Faltou colocar a mas constante. Faltou a constantezinha. Então, por isso que eu lembrei muito bem agora da constante, porque esse menos k sobre m não vai multiplicar só o t, vai multiplicar a constante também. com uma Só que se constante. tu for multiplicar por k sobre m aqui, é perda de tempo. Sabe o que tu faz numa situação como essa? Tu chama de uma nova constante, de k. Porque Está bem. para tu não ficar carregando Sim, sim. várias letras, né, desnecessárias. Muito bem, agora nós já estamos quase no final do problema. Por quê? Porque do lado esquerdo só tens o ln agora. Sim. Sendo assim, tu podes dos dois lados elevar ao exponencial. Não sei se tu te lembras dessa regra da função ln. O ln é uma função logarítmica. Ele é o logaritmo natural. Ele é o log da base e. Lembra disso? Lembro-me. Isso. Então, de propriedade de logaritmo lado secundário, a gente aprende que se tu elevares os dois lados a e, olha só o que acontece, simplifica. E acaba por sobrar só o que tu precisa, que é o v. Agora sim. Então, olha só, já está bem cumprida a conta aqui, né? Ai, ai, ai. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. E vai sobrar só a parte de dentro. Pronto. E agora a outra parte, infelizmente, é um exponencial mesmo, não tem o que fazer. Eu vou escrever aqui, né? O exponencial um pouco mais bonito. Vai ficar aí,
elevado a menos K sobre MT. E olha só, né? Esse mais K vai ficar aqui junto. Mais K fica aqui junto. Ocorre que dá para fazer algumas coisas já aqui. Veja que são tudo manipulações matemáticas básicas. Eu não sei como é que tu tá nessa matemática básica, mas tu tá conseguindo acompanhar pelo menos, né? Sim, estou. A questão é que, né, justamente, quando a gente está vendo um vídeo no YouTube, as coisas são muito claras lá. Quando a gente pega para fazer, que é um pouco complicado. Então seria muito interessante que, após a aula, tu tentasse refazer esse problema, né, só acompanhando o que eu fiz, né? Sim, eu vou ter que O fazer mínimo isso. possível. Isso. Olhando o mínimo possível, assim. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma coisa agora que não é trivial. Ela vai parecer óbvio agora que eu vou fazer, mas a pessoa nunca pensa em fazer isso sozinha. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo aquele mais K ali? Estou. Eu vou escrever esse mais K como um E elevado a K. Ah, sim, eu sempre penso em fazer isso, por Ah, acaso. que bom. Ah, então que bom. Porque assim, né, tu podes jogar essa constante para frente. E pronto, né? Então agora tu vai poder Propriedades manter aqui logarítmicos. e vai poder chamar de uma outra constante. Eu vou chamar de Czão essa constante. Pronto. E agora, como o nosso foco é isolar o V, né? A gente pode fazer o seguinte, olha só. V igual a este cara aqui, negativo, mais mg, a dividir por k. Ok? Eu, novamente, só isolei o V aqui, tentei fazer de um jeito um pouco mais rápido, tá? Mas Tá basicamente bem, ficou desse sim, jeito. eu percebi. Ah, que bom. Então, olha só, de novo, toda vez que esse C, essa constante arbitrária que apareceu aí, ela é multiplicada por algo, dividida por algo, a gente pode transformar numa nova constante. Então, eu vou transformar numa nova letra, que eu vou chamar de K. Tá bem. K, que vai multiplicar aqui sim, tu não pode mexer de qualquer jeito, né? Esse cara aqui. Mais. Mais essa constante aqui que acaba por depender de mg e k, né? Pronto, terminamos a conta. Agora sim, achamos a função v dependendo das constantes que apareceram no problema, né? Ok. Certo. Pronto, tá Sim, aí a sim. função. Ela depende de Então, t, né? O parâmetro variante aqui é o t. Então isso é importante para responder a B, que eu estava lendo antes da nossa aula. A pergunta é bem interessante, a pergunta B. Deixa eu só salvar aqui, mas eu preciso salvar de um jeito bom, porque o arquivo ficou muito grande já. Não vai aparecer bonitinho para ti se eu não salvar direito. Pronto. Tu te lembras qual era a segunda pergunta? eu posso ver, cara. É bom que tu deixes aberto aí o PDF para ver que a minha forma difere um pouco da do teu professor, ele vai muito direto ao ponto, né? Vou abrir o arquivo aqui do lado. Aí. Pronto. Ele falava algo sobre, será que a velocidade vai crescer para sempre? Algo É, assim, né? sim, ilimitadamente. A velocidade Isso. do objeto pode aumentar ilimitadamente, justifica. Isso. Olha só, tu é do exército, alguma coisa assim, né? Da escola naval, Isso. Marinha. Uma coisa que o pessoal da aeronáutica faz bastante é pular de paraquedas, né? Lá Sim, sim. na queda de paraquedas, eles são instruídos a abrir o paraquedas quando eles entram na chamada Exatamente. velocidade terminal. Não sei se tu conhece isso. Tu sabes o que é a velocidade terminal? Ah, não, não sei. A velocidade terminal é um conceito da física que te diz o seguinte: vai ter um momento que a tua queda não vai mais aumentar a velocidade. Apesar de tu estar caindo utilizando a gravidade, né, que é uma aceleração, devido à resistência do ar, vai acontecer um momento onde a resistência do ar vai ser uma força que vai compensar a gravidade. Elas vão se anular, em outras palavras, e tu vai começar a cair com velocidade constante. Ok? Certo, Isso, certo, sim, isso é um percebi. conceito lá da física. Então, isso que ele está te perguntando aqui, vai acontecer isso na situação? Vai. Porque esse termo que ele está colocando aqui é justamente a resistência do ar. Ok? Então, vai haver um momento onde isso vai acontecer. Como é que a gente prova isso? Agora que tu tens essa função,
é só tu fazeres o limite dessa função tendendo ao infinito. Por quê? Porque vai aumentar para o infinito a velocidade? Se tu fizeres o limite aqui, tu vai perceber que não. Tu consegues fazer o limite dessa função? O limite. Lembras de limite? Lembro. Não precisa. Então, a coisa é que quando a gente está a trabalhar com limite, né, a gente costuma ter números, que não é o caso aqui, só tem letras, né? Mas Sim, aqui isso, só tem letras. mas isso não muda a característica da função, tá bom? Tá Por bem. quê? Porque onde tu vais aplicar é basicamente aqui, né? Onde tem o t. É aqui que tu vai aplicar o limite. Então, a gente pode ignorar todo o resto e pensar só nessa função exponencial. Eu quero te mostrar o comportamento dela, para tu ver que nem sempre tu precisa utilizar conta para chegar na resposta. Tu pode argumentar por meio do comportamento. Tá bem. Se tu pensar na função exponencial, ó, ela é assim. Sim. Ou seja, se for a e na x, na verdade qualquer número, posso até colocar o a, qualquer número funciona dessa forma, contanto que esse número seja maior que 1. Então o e, como ele é maior que 1, ele vai funcionar dessa forma. Ou seja, ela cresce para o infinito. O problema é que a gente não tem exatamente o e na x. A gente tem o e na menos, né? Porque aqui é negativo. Sim. Então quando ela for negativa, vai acontecer o quê? O contrário. O contrário. Ela vai tender a zero. Opa, tendência a zero. Que é o que está acontecendo aqui pro lado negativo, né? Está tendendo a zero pro lado negativo. Quando tu tens o e na, vamos dizer assim, e na menos, minha letra tá feia, e na menos kx, é que seja, né? Vai tender a zero. Então significa que no infinito esse termo tende a zero. Ok? Percebeu? Sim, percebi. Então se esse termo todo tende a zero, vai sobrar só esse. Então a gente pode até escrever. Olha só que argumento bom, teu professor vai gostar. Os professores de matemática adoram que os alunos escrevam coisas. Como Caso isso percebido. saia no exame. Não, mas com certeza vai cair. É uma questão muito fundamental para tu mostrar que entendeu a matéria. Como percebido na equação, quando a função exponencial negativa vai a zero, a exponencial como um todo também vai. E temos o seguinte. Olha só, pode escrever bonitinho dessa forma, ó. Limite de t tendendo a infinito da função v de t, que foi o que a gente obteve agora há pouco, é simplesmente isso aqui, que é um termo constante, né? E essa aqui, então, vai ser a tua velocidade terminal. Ok? Certo. Muito bem, muito bem. Tem a C isso aqui? Vamos ver. Admitindo que o objeto foi largado na posição x0. Determine a posição x do objeto no instante genérico. Tá bom. Deixa eu escrever o enunciado aqui e vou te perguntar se essa questão, sem olhar lá, hein, sem olhar no PDF, se isso aqui caísse na prova agora, nesse instante, saberias resolver? Note que tu tem a função v de t, certo? Certo. E ele está pedindo a posição. Tu tem a velocidade, ele está pedindo a posição. Posso ver a questão? Oh, bem. Não. Não saberia resolver, então. Não. Tá, o que acontece é o seguinte, tu precisa de um conceito de física aqui. A velocidade, ela é a taxa de variação da posição no tempo. A velocidade é uma derivada. Sim. Distingue a relação aqui. Exato. Então significa que, se tu quiser, você pode integrar a expressão da velocidade que tu obtens a posição. Por sinal, aquelas equações que a gente aprende lá no secundário são todas integrais. Ok? Então, x basicamente
vai ser a integral da velocidade no tempo, ok? Certo. Então tem que integrar essa função aqui. Poxa, risquei toda ela. Então, ó, eu acho que você já está bem treinada de integral, hein? Tem que saber fazer essa integralzinha. Bem, eu vou escrever a integral aqui para ti, tu me diz o que eu tenho que fazer. Ó, o x, como eu acabei de falar, vai ser a integral disto. Só que a integral disso ela pode ser simplificada, vamos dizer assim. Posso passar o k para fora, vai ficar a integral disso aqui, dt, mais a integral disso. Certo. E a integral de uma constante, né, é ela própria. É a própria constante. É, como tu tens, tu está integrando em t, né, vai ser com t na frente, a própria constante com t na frente. Então, né, o que eu quero dizer com tudo isso, que eu posso pegar isso aqui, tá para fora, e só a integral dt. Claro que essa segunda integral aqui ela é muito fácil. O problema está aqui. Mas é uma integral de exponencial. Veja, é um exponencial. Então, se tu olhar lá na tabela, tu tá com aquele PDF da tabela de integrais e derivadas que eu te mandei aberto? Sim, estou. Muito bem. Então, olha lá. Eu quero que tu olhes a integral 5. Sim, já vi. Percebeu ela? Então, para resolver esse termo aqui, precisa só dessa integral 5. Só disso. E Então, talvez. isto Diga, mantém se mantém igual? Quase. Quase. o menos Porque. é que, o menos é que não pode estar, certo? Não. Não é só o menos. É Ah, porque o U, ali na nossa tabelinha, ele é, ah, é o parâmetro que está sendo integrado, certo? sim. E veja que tu não tens apenas o U aqui em cima. Tu tem menos K sobre M, T. O parâmetro, no caso, é o T. Né? Então, de alguma forma, tu tem que mudar isso aí, que é fazendo o método de substituição, que foi o que eu fiz antes. Tá? Eu vou te dar a dica para tu conseguires resolver isso aqui. Tens que chamar isso aqui de U, tá bom? Sim. Isso. Então, se tu puderes começar aí, vamos lá. U igual menos K sobre M, T. E agora que eu chamei isso de U, o que eu tenho que fazer? Eu vou. Fazer a derivada Perfeito, perfeito. E fazer derivado, só isso. Quem que é a derivada do menos K sobre MT? em relação a t Isso. é o 1. Não, não é o 1. A derivada do T é 1, tudo bem. Ah, é o Mas, menos km. É o isso, menos km. perfeito, agora sim. Certo. E como a gente quer. Veja, o que a gente está querendo resolver? Vamos deixar claro, a gente quer resolver isso aqui. Certo? A gente quer resolver isso. Então, agora que eu percebi que aquilo é U, né, a gente vai poder trocar tudo isso aqui por U e poder utilizar a tabela, né? O problema é o dt. Tem que substituir o dt. Quem que é dt, então? Tu já tem isso, mas eu não sei quem é o dt. Pode isolar para mim o dt e me dizer quem é ele? O dt pode ser uma constante. Quase, né? Ele vai ter que ter o du do outro lado. Na prática, Sim. o que eu estou te pedindo é o seguinte: apenas isole o dt aqui, nessa equação. Ah, ok. Só isso. Ah, vai ser o dt será igual a o menos km du. Menos km du, não. Menos m sobre k. Ah, Porque sim, tens que porque isto multiplicar está com zero. no numerador. Exato. Menos m sobre k du. Agora sim eu posso trocar o dt por algo que depende de u. Por que eu não podia simplesmente deixar o dt aqui? Porque como eu substituí a parte de cima por u, aqui também vai ter que ter u. Se tivesse outra letra, eu não poderia integrar. Tem que ter uma letra só, né?
Então, no caso, como a gente vai trocar por Sim. essa relação, o dt é igual a essa relação aqui, né? Eu posso passar as constantes para fora. E du. Agora sim, olha só, isso aqui é identicamente igual à regra. Pronto. Então, vai ficar menos m sobre k e na u. Mas quem que é o u? Menos k sobre mt. Ok? Sim. Tá. Estamos quase terminando. Quase. Conta longa, hein? Mas é razoavelmente tranquila. E quando tu estás a falar de equações diferenciais, tem uns métodos de resolução extremamente complexos envolvendo séries de potência. Eu não sei se tu chegou a ver isso. Vi no ano passado. Vai ter isso no teu exame? E era escolha múltipla. Não vai. Ah, graças a Deus, né? Porque aquilo lá é muito difícil. Nossa, aquilo lá é assustador. Bem, o que acontece aqui é que tu estás de novo integrando integrais indefinidas. Então tens que ter o C, certo? Certo. O problema é que o problema não, o que é ótimo aqui é que esse C ele é justamente a posição inicial, porque tu estás falando de posições, algo real. Então tu podes em vez de C escrever x0. Pronto, tá aí a equação da posição. Qualquer posição dada com resistência do ar pode ser descrita por essa equação, ok? Ok. Perfeito. Então tá bom. Beleza, tem mais aqui? Nossa, olha só quanta coisa já foi feita. Bem, essa questão tá resolvida, né? Sim, está. Queres ver qual agora? Dois. Chegou a tentar fazer a 2? Não, a resolução do professor. Eu não cheguei a tentar fazer também. Uhum. Tá. O problema da 2 é. O problema da 2 é que ela, primeiro que é uma situação física, né? Uma situação de amortecimento aqui. Eu vou ter que copiar de um jeito melhor, senão vai ficar muito feio. Só um segundo. Ai, tá ruim aqui, vai ficar. Tá, deixa assim por hora. Vamos entender o que está acontecendo aqui antes de já ir resolvendo coisa, tá? Sim. O que ele foi muito simpático aqui é que ele já deu a equação. Uma equação diferencial que rege esse problema. Por quê? Porque essa é uma situação real. Então, tu poderia, nada impediria do professor te pedir para construir a equação diferencial, tá? Nada impediria. Por quê? Porque isso aqui é uma. Tu fez física no teu curso, né? Não fiz. Não tens física no teu curso? Então não precisa. Mas lá na física isso aqui é algo muito trivial, tá? Porque é a segunda lei de Newton. Tu tens uma força e tu tens, né, que força é igual a massa vezes a aceleração. Provavelmente tu lembra disso lá do secundário. Sim. E daí tu tens algumas forças aqui, né? Tu tem a força de reação, tu tem a força de resistência, tu tem a força de a resistência da mola, né, que é a lei de Hooke, a gente aprende isso no secundário. E aqui tu tens o amortecimento, que é dado por esse negócio aí que está amortecendo. Uma situação bem natural, só que tu consegues resolver isso aqui apenas por equações diferenciais, caso queiras o que o problema está pedindo, que é a posição. Né? Porque, poxa, está falando de aceleração e força. Beleza. A aceleração é derivada da velocidade e a velocidade é derivada da posição. Então, se tu resolver a equação diferencial, eventualmente tu descreve a posição. Beleza. Tudo isso foi simplificado porque o professor já te deu a equação. Tá aqui. E te deu também o valor dos coeficientes. Né? Então, pode substituir os numerozinhos. O M é 1, o B é 2 e o K é 2. Então apaga e apaga. E coloca 2. Muito bem. Escrita a equação, agora vamos focar no que a pergunta está pedindo. Determine a solução geral da equação homogênea associada. O que significa esse homogêneo para a nossa situação aqui? Tens ideia, sem olhar lá? É da parte dos polinômios característicos que nós temos que calcular, ou não? Basicamente isso.
Em outras palavras, tu não precisa se preocupar com a parte externa ali, né? Com aquele F grande. Só isso, tá? Certo. Ok? Sim. Beleza, então o que acontece é o seguinte. Vamos ignorar por hora. A gente escreve isso, né? Não é que a gente está, né, dizendo que isso não tem efeito. A gente só está dizendo que para a parte homogênea, Mas eu vou dizer que isto tudo é igual a zero. Já que isso. isto. Não, está bem. A parte das variáveis, vamos dizer assim, onde tem x, né? Então, Certo. ou seja, f de t igual a zero. Primeiro momento. Beleza. E o que tens aqui, né, o que sobrou para resolver, é algo muito comum de aparecer em equações diferenciais, que é uma equação de segunda ordem, né? Certo. Tem duas derivadas. A questão é o seguinte, quando passa da primeira ordem, vai para a segunda, terceira, quarta, quinta ordem, o método de resolver é normalmente do mesmo jeito. Tu vai supor uma solução. Pode só me dar um minuto para ir na casa Sem de banho, pressa, por favor? sem pressa. Voltei. Obrigada. Certo. Então tá bom. Ó, o negócio é o seguinte, tem que resolver essa equação diferencial. Então, para resumir toda a história, quando tu tens uma equação diferencial para cima do primeiro grau, normalmente o jeito de resolver é supor uma solução. E a suposição de solução é sempre a mesma. É tu dizer aqui no caso que o x é um e elevado a um lambda, lambda t, tá bom? Certo. Lembra disso? É só uma Estava a suposição, pensar né? na primitiva. Sim, sim. Na primitiva. Isso, de modo geral é uma primitiva. Só que aqui a ideia é o seguinte, como tu tens duas derivadas, então tu tem que buscar a primitiva da primitiva, né? Certo. Exatamente. Então a questão é, tu olha para essa equação, né? Claro, tem toda uma teoria por trás que eu não vou te passar, eu só quero te ensinar a resolver o problema, mas de modo geral é tu olhar para essa questão e pensar, existe uma relação entre o termo normal, a derivada e a segunda derivada. Eles podem ser somados, é isso que está escrito aqui, eles podem ser somados, mas tu só pode somar funções que são iguais, né? Tu nunca vai poder somar, por exemplo, x quadrado mais x, por exemplo. Por quê? Porque o grau deles não é igual, certo? Tu não pode somar um log de x mais um e na x. Por quê? Porque eles são funções de naturezas diferentes. Certo. Só pode somar aquilo que é de mesma ordem, mesma natureza. Então, a única forma disso acontecer, se tu estiver trabalhando com derivadas, é se for um e na x. Porque como a gente percebeu lá no outro problema, né, o e na x continua sendo e na x derivado, né? Tudo bem. Bem, para resumir um monte de papo, Vronscriano e um monte de coisa, eu vou te dizer que o que vai sobrar aqui vai ser simplesmente o lambda ao quadrado, mais o 2 lambda, mais 2 igual a zero, tá bom? Certo. Porque tu tens que derivar isso aqui duas vezes, as coisas vão se simplificar, etc, um monte de coisa. Decora, só decora, tá? Decora daqui para cá. Sim, está bem, está bem. O que vai sobrar vai ser simplesmente o expoente aqui, muito bem. Então, agora, a ideia é resolver a fórmula resolvente, encontrar os lambdas, para que, a partir dessa resposta, tu tenhas a solução homogênea da tua equação diferencial. Então, na prática, resolver a equação diferencial vai ser resolver a fórmula resolvente. Só isso. Olha só que maravilha. Claro, novamente, tem um monte de argumento matemático por trás que a gente não precisa para conseguir resolver a conta.
Consegues resolver essa fórmula resolvente aqui para mim? Consigo. Sim, Opa, então se tu puderes aí, agradeço que tu me tragas a resposta. está bem. Isto vai dar alguma espécie de número complexo ou não? Percebeu, isso mesmo. É um número complexo. Sim, então isto basicamente vai ser o menos 2. Raiz de 2 vezes era o menos i. Não. Isso. Era a raiz de 1. Bem, tu encontrou o delta, né? Qual que foi o teu delta? Me diz aí. Determinante, o discriminante aqui, qual que foi? Eu encontrei o menos 2 mais ou menos raiz de menos, menos 2. Ah, o teu discriminante deu menos 2, então. Sim, sobre o 2. Vezes 2, né? Muito bem. Sim. Então, se tu quiser, tu pode simplificar muitos 2 aqui. Vai. Sim, o primeiro, principalmente. Isso. Pô, que pena que teu discriminante deu menos 2, não deu menos 4, não? Deixa eu ver ali. Delta igual B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes o C. Delta igual a 4 menos 8. É menos 4, né? É menos 4, sim. Isso. Ah, que bom. Que bom, porque daí dá para simplificar mais bonitinho. Dá para, por exemplo, tirar esse 4 da raiz, né? Por regra, novamente, de secundário, né? O 2 vai para fora, porque aqui, de certa forma, o 4 é 2 ao quadrado, né? Tudo que está ao quadrado dentro da raiz pode ser para fora. Vai sobrar só quem lá dentro, menos 1, não é mesmo? Sim, só menos 1. É, porque de certa forma, aqui, olha só, de jeito muito maluco, dá para escrever esse menos 4 como 1 vezes 2 ao quadrado, né? Concorda comigo? Menos 1 vezes Concordo, sim, 2 ao sim. quadrado. Ah, então tá bom. Então, 2 aqui, e agora dá para reescrever da seguinte forma. Menos 1 mais ou menos i, porque raiz de menos 1 é i. Então, né? Corta, 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 sobra só o i. Muito bem. Isso aí, apareceu uma coisa complexa. Então, tu podes dizer que a tua solução é a soma de soluções. Como apareceu dois termos, é a soma de soluções. Tu vai dizer que a tua parte homogênea, ela vai ser um C1e elevado à parte, ao termo positivo, né? E eu vou até copiar para não perder. Se eu uso o tempo aqui, a parte negativa. Então eu só vou apagar aqui e apagar aqui. Pronto. Ocorre o seguinte: esse tipo de solução pode ser reescrita de uma forma mais simpática. Isso aí dá para utilizar a fórmula de Euler e escrever como uma soma de senos e cossenos, tá? Não sei se tu te lembras disso. Mas dá para fazer Não isso, tá? sabia como. É que o que acontece é que quando tu tens, né, uma solução exponencial onde os expoentes são complexos, que é o caso aqui, né? Tá dizendo que Sim, sim, sim. até que tu percebeu, né? Sim, percebi. Tá. Só voltando, né? A gente estava procurando lambda porque a gente supôs esse tipo de solução. Então, como a gente teve dois lambdas como resposta, a gente tem que fazer uma soma de exponenciais, porque são dois, né? Tivemos duas respostas, a gente simplesmente substituiu os lambdas aqui, certo? Certo. Em dois exponenciais diferentes. Certo, é uma combinação linear de respostas. Isso se dá novamente por toda aquela matemática que eu pulei aqui, que a gente não vai utilizar para resolver os problemas, né? Só são suposições que a gente faz para poder resolver o problema. Muito bem. E agora vem a seguinte situação.
Quando tu tens uma solução exponencial complexa, que é o caso aqui, tu podes reescrever isso de uma forma mais simpática com senos e cossenos. Sempre, sempre. Tá bem, Então, para resumir tudo, tudo, tu pode pegar isso aqui e escrever assim, ó. A parte do exponencial sai para fora. A parte, vamos dizer assim, real do exponencial. Mas tem parte real, professor? Não é só complexo? Não, tem a parte real aqui, tá vendo? É sempre a mesma parte real. Né? Que é menos um nos dois casos. Sim. Novamente, isso aqui, de certa forma, ainda não envolve cálculo, né? Envolve só manipulação matemática. Então, C1 cosseno de t mais C2 seno de t, ok? Sempre que tu tens solução complexa dessa forma, tu pode fazer isso, sempre. Só tem que tomar um cuidado. O E vai estar acompanhado da parte real, tá bom? Tá bem. Mas Diga. isso é porque as duas partes reais têm. Menos um. Mas é sempre, sempre a mesma, é sempre igual. Sim, sim, sim. A parte real vai ser sempre igual, tá? Isso vem da natureza de um delta negativo, a parte real é sempre a mesma. Então, pronto, tu sempre vai poder reescrever dessa forma. E olha só como isso é interessante, né? Porque, se tu lembrar do que tu estava tratando uma mola, certo? Isso aqui é uma Sim, sim. mola. É uma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso aí é um seno. Ou um cosseno, né? Não importa. Então, tu tem justamente tu olha para essa resposta e já percebe mais ou menos o que está rolando. Tu tem uma oscilação devido a esses termos, e tu tem uma exponencial decrescente devido a essa exponencial decrescente aqui que eu te mostrei agora há pouco. Sim, sim, eu lembro-me. E então, olha só o Tende que a tu tem. zero, né? Oi? O decrescente tende a zero. Exato. Então tu vai ter mais ou menos isso aqui como uma possível solução, olha só. Uma oscilação que vai morrendo. Uma oscilação real é assim, né? Na física e na matemática que a gente inventa oscilação que nunca termina. Mas uma oscilação real ela vai morrendo com o tempo. Ela vai diminuindo até parar de oscilar. E essa diminuição se dá por causa dessa exponencial decrescente. Então é isso que está acontecendo na prática aqui, tá bom? Muito provavelmente teu professor não fez essa interpretação porque ele é matemático, né? Matemático não liga muito para isso. Eu, como sou físico, né, te mostro que é isso que de fato está acontecendo aqui, tá bom? E, bem, essa é a parte homogênea, acabou a conta da homogênea. Agora, qual que é a pergunta B? Deixa eu pegar aqui. A Thais a falar o seguinte, que tem essa bela situação aqui, onde agora tu vai ter uma força fora que é dada em termos de seno de 2t, ok? Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma coisa muito curiosa. Você provavelmente já brincou num balanço, né? Já, já. Certo. O que acontece lá no balanço? Tu tá empurrando a pessoa, e sempre com a mesma força. Só que se tu Sim. continuas, daí, claro, essa força não é constante porque tu não tá o tempo todo empurrando a pessoa, é só quando ela chega em ti, certo? Porque Certo. ela chegou, tu empurra, daí ela vai, volta, tu empurra de novo, vai, volta, empurra de novo. E tu tá sempre empurrando com a mesma força. Se tu manter essa força sempre, apesar de tu não estar empurrando com mais força, a pessoa começa a subir cada vez mais alto, né? Exato. Pois é, esse processo se chama ressonância. E ele se dá tanto numa situação mecânica como essa, em circuitos elétricos também. Por isso que eu estou dizendo, é provável que o professor mude a situação para uma situação análoga, só que num circuito elétrico. O circuito elétrico da nossa casa funciona desse jeito, por exemplo. E esse negócio de tu aplicar a força de vez em quando é o seno. Porque o seno, de fato, só funciona algumas vezes, né? Tipo, ele só tem picos algumas vezes. É aqui que tu tá aplicando as forças. Então, o que tu tá colocando ali num sistema que estava amortecendo e morrendo, como eu te mostrei agora há pouco, tu tá colocando uma força externa que vai manter ele sempre funcionando. Manter a ressonância do teu circuito. Para que ele sempre fique com altas oscilações. E aí, para isso que ele está colocando essa força lá. Agora, com isso em mente, como é que a gente vai resolver o problema? Daí agora vem a parte difícil. Nós vamos substituir a parte externa, que é o FT, pelo seno 2T, ou não é? Exatamente.
O problema é que isso não vai ser suficiente para nossa análise, né? Porque, beleza, e agora vamos resolver de novo com exponenciais? Não, não é de novo com exponenciais. Toda situação que tu tem uma força externa, tu tem que pensar especificamente para o caso, tá? Especificamente para o caso. Então, no caso de uma força externa senoidal, que é a nossa força aqui, a gente vai ter que supor uma solução apropriada, que também tem que ser uma solução que envolve senos. Então, a nossa solução vai ter que ser uma solução senoidal. Eu não poderia, por exemplo, como pode ser o caso em outra conta, supor uma solução polinomial. Não pode. Não pode supor uma solução exponencial também. Às vezes ele supõe solução exponencial, não pode. Tem que pensar uma solução senoidal. O problema é, como tu tem derivadas, várias derivadas, né, já que a tua equação é de segunda ordem, tens que supor cosseno também. Porque tu não sabe se vai vir do seno ou do cosseno as derivadas. Ok? Certo. Então é uma coisa que tu tem que decorar, infelizmente. Apareceu o seno do outro lado, tu tens que supor seno e cosseno com o mesmo argumento, tá? Porque senão tu não vai ter a combinação linear pressuposta nesse assunto aqui. Não pode supor um cosseno de 3 ou um cosseno só de t. E vai ser por meio desses coeficientes aqui que tu vai saber qual vai ser a solução particular. A gente chama isso de solução particular, tá bom? Aqui não é difícil, tá? Eu tenho certeza que tu consegue fazer sozinho. O que tu vai ter que fazer? Já definimos quem é o XP. Só falta saber quem é A e B agora. A gente vai saber isso encontrando os outros termos, derivando. Para depois eu poder pegar isso e substituir aqui, aqui e aqui. Então eu tenho que derivar essa solução particular que eu estou supondo. Quem que é a derivada aqui, me diz? Do cosseno 2t? Dos dois já, me dizer. É o 2 seno de t e o 2... O 2 Menos 2, né? menos 2 seno de t. Seno de t. E E o o outro? mais 2 cosseno de t. Isso. 2b cosseno de t, isso aí. São 2t, né? 2t. Não esquece esses argumentos, meu Deus. Por favor. 2. Tá bom, E eu eles sei. mantêm, nós só derivamos o argumento e a outra parte... Mantém, né? Porque é constante, isso mesmo. E daí a nossa segunda derivada é fazer isso de novo. Então passa para fora agora, vai ficar menos 4, né? Cosseno de 2t, concorda comigo? E aqui tu vai derivar o cosseno, vai ficar menos 4b seno de 2t, certo? Certo. Isso. E agora, o que tu tens que fazer? Olha só, vai pegar aqui, vai, ó, ampliar muito para poder fazer a substituição, porque os termos são grandes. Certo. No lugar da segunda derivada ali, ó esse bichinho. No lugar da primeira derivada, coloca o outro. Coloca o da primeira derivada. E... Opa! Vou deixar espaço aqui. Tá tão parecido que eu tô confundindo. Coloca aqui. E, finalmente, no lugar do x, coloca outro. Nossa, grande, né? Vai dizer. Sim, que são... São um monte de senos e cossenos, né? Mas não tem jeito, é sempre assim, tá? Tô fazendo o jeito mais simples que tem. Vai por mim. Poderia estar mais complicado isso aqui, se utilizasse os exponenciais com seno e cosseno. Está sendo mais fácil de perceber, assim. Pois é, que bom. Agora eu agradeço aí pelo mais fácil, mas aqui não tem muito jeito. Aqui tu tem que fazer o seguinte, comparação, né? Porque tu tens um seno aqui do lado esquerdo, mas tu não tens cosseno. Só tem seno, né? Sim. Então tu vai poder dizer que todo mundo que tem seno, ou seja, aqui tem seno, aqui tem seno, aqui tem seno, pode ser comparado com esse cara que tem seno. Quem tu vai comparar? Os coeficientes? Né? Ó, eu vou fazer esse aqui primeiro aqui pra você, ó, 4b. Agora, quem é o coeficiente do outro seno aqui? Não concorda comigo que é menos 4a? Sim, é menos 4. Multiplica, certo? E aqui no outro não é 2b? É o 2b seno. O do só 2b. Igual a quem? 2t. Não, igual a 1. Porque eu estou comparando com o termo que está aqui na frente do seno. Certo. O seno de 2t é o
é o elemento ali que tu está usando para juntar os grupinhos. E agora a gente vai juntar os grupinhos dos cossenos. Tem esse, e tem esse. E tem cosseno do outro lado? Não, Não, né? tem, fica igual a zero. Zero, perfeito. Exato. Então tá bom. Então a tua missão agora, né, vai ser aí, por tua conta e risco, encontrar os valores de A e B. E quando tu tiveres os valores de A e B, pronto, tu chegou na solução. Provavelmente tu vai achar que um deles, sei lá, é 2, outro é 1. A tua solução particular vai ser isso. Beleza? Foi isso, daí terminou a conta. Então acabou que é um sisteminha de equações aqui. Ok? Lá do secundário. Então tá. Poxa, espero ter ajudado aí. Tenho